Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD propõe-se dedicar esta sua declaração política à análise da situação política nacional. E a conclusão mais prosaica que podemos retirar é que ela não é famosa. O país vive momentos estranhos, inusuais e simultaneamente paradoxais. Por nos encontrarmos em condições parlamentares de estabilidade política, sendo o beneficiário dessa estabilidade, o Governo, o principal causador da instabilidade que presentemente vivemos. Portugal encontra-se, neste momento, perante a dificuldade histórica de lidar com um processo inflacionista, com impactos brutais na qualidade de vida dos portugueses, já tão fustigados com as suas dificuldades cotidianas. Num momento destes, com os portugueses expostos a este sofrimento diário, aquilo que esperaríamos de quem estivesse a governar o país seria exigência, seria proficiência, seria capacidade na ação governativa. Sempre no recato executivo que exige a função governamental. O que temos tido, porém, é o oposto disto mesmo. Temos ao leme um governo entretido com fé diversa, sendo o protagonista principal de uma peça teatral de terceira categoria, plena de episódios imaturos e infantis a que todos temos sido forçados a assistir. Aquilo a que temos assistido, mais do que representar uma notória degradação institucional, representa igualmente a nossa vertigem idiosincrática pelo acessório em detrimento do essencial. É claro que os episódios do lodaçal em que está infelizmente transformada a política portuguesa não podem ser ignorados. É evidente que está aos olhos de todos a existência de ligações para lá do admissível entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e entidades que venham a ser ouvidas em audições parlamentares. É evidente que ficou claro que o Ministro das Infraestruturas faltou à verdade quanto à existência dessas reuniões. É evidentemente penoso ler notícias que dão conta de cenas deploráveis, e é bem utilizada a palavra, deploráveis, em gabinetes ministeriais e governação por WhatsApp. É evidente que toda esta mise-en-scène do pedido de demissão do Ministro, seguido da sua não aceitação pelo chefe de Governo, foi isso mesmo, uma encenação. E é ainda evidente que este episódio permitiu revelar uma prática de utilização manifestamente abusiva dos serviços de informações do Estado, como se de uma força privada do Governo se tratasse, muito para lá da sua função e certamente muito para lá das permissões legais e constitucionais. Claro, senhoras e senhores deputados, que tudo isto é lamentavelmente verdadeiro. Claro que, olhando para tudo isto, ficamos com a impressão de faltar a presença de adultos na sala. Frase de que me lembrei ontem e vi hoje confirmada por José António Vieira da Silva. E claro que é natural que os portugueses fiquem incomodados com este tipo de debate, com estes contributos diários para o desprestígio das instituições. Mas e o povo, senhoras e senhores deputados? E o povo? Proponho-vos que saiamos do acessório e nos centremos no essencial. Que não façamos como o Primeiro-Ministro, que fez uma comunicação ao país assente em questões episódicas, embora pouco relevantes para o nosso futuro e, sobretudo, para o comum dos portugueses. Porque ao PSD não interessa debater o comportamento de adjuntos ou assessores, as agressões ocorridas em gabinetes ministeriais e as demissões e votos de confiança mais ou menos encenados. Ao PSD não interessa debater a pequena política quando temos tanto com o que nos preocupar. Não interessa ao PSD porque não interessa ao país. Ao país interessa saber como pensamos debelar o impacto brutal do aumento do custo de vida. Ao país interessa saber como vamos ultrapassar a carga tributária em máximos históricos. Ao país interessa saber como recolocar Portugal no caminho do crescimento, deixando de ser ultrapassado pelos seus pares europeus. Ao país interessa aferir, porque sentimos o PRR a esvair-se enquanto que nos confronta com a nossa história, com o que então fizemos com o ouro do Brasil. Ao país
Interessa saber se seremos capazes de contrariar os vexatórios níveis de pobreza que temos para apresentar aos portugueses, demonstração máxima da nossa incapacidade coletiva. É isto, senhoras e senhores deputados, que tem que nos preocupar e que preocupa ao PSD. Ao PSD compete demonstrar a esse país que aquele que se tem revelado como o maior fator de instabilidade é precisamente o Governo, paradoxalmente o beneficiário da estabilidade política. Os portugueses deram ao PS um voto de confiança governativo, uma maioria parlamentar e estabilidade política. Mas o que está o Governo a fazer com isso? Um partido que governa há 8 anos, com o mesmo Primeiro-Ministro, que assenta agora numa maioria parlamentar sem dependência de quaisquer outras forças partidárias e que não se revela habilitado para identificar um único desígnio nacional, para traçar um fator mobilizador da sociedade, para definir um objetivo coletivo com meta plurianual, um fio condutor de políticas públicas. Nada, absolutamente nada. Por isso, senhoras e senhores deputados, o pior que nos pode acontecer é valorizar de tal modo todos estes lamentáveis episódios que desvalorizemos a absoluta incapacidade do Governo para tomar conta do essencial. Este é o ponto que nos deve reter numa análise da situação política. A voragem mediática e a vertigem do comentário, a todo o instante, não podem permitir que nos desfoquemos do verdadeiro estado do país, do que não cumprimos e devíamos ter cumprido, do que não fizemos e devíamos ter feito, do que não temos sido capazes de fazer e devíamos tê-lo sido. Amanhã, poucos se lembrarão do que hoje nos enche os jornais e ocupa horas de comentário televisivo. Mas nesse amanhã, os portugueses continuarão a sofrer as consequências de passar quase uma década sem que a nossa classe política revele ser capaz de pegar neste país, nas suas gentes e seja capaz de romper, de reformar, de arrojar, de fazer sonhar. É nesse futuro que estamos interessados e é para esse futuro que estaremos sempre disponíveis. Muito obrigado.